Glória a Deus. Quem vai seguir nessa fé? Somos filhos de Deus. Ele cuida de nós. Quem crê nisso? Amém? Feche os teus olhos. Senhor, te damos graças por essa oportunidade tão especial de poder te adorar, louvar o teu santo nome. E nesse momento, vamos receber e meditar na tua palavra. Que teu Espírito Santo seja conosco. O Senhor sabe de cada um de nós, conhece cada momento que temos vivido, e nós temos aprendido que só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, Senhor, que a tua palavra venha, nos trate, nos renove, nos conduza, nos abençoe. Meu Deus, que se porventura ainda tiver algum tipo de preocupação ou desvio de pensamento nessa hora, que isso caia por terra agora. Que toda a atenção, que todo o nosso coração esteja sensível à tua palavra. Me ajude, Senhor, eu preciso do Senhor. Estou aqui apenas como um instrumento, como um servo, me coloco em tuas mãos. O Senhor trouxe essa palavra ao meu coração ontem e muito o Senhor me tratou e continua me tratando. Que assim aconteça na vida de cada um dos meus irmãos. Assim eu creio, Pai, no agir do Senhor e na tua bênção sobre todos nós. Por isso eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga assim comigo: o segredo de viver bem é saber viver e aprender. Diga assim: viver e aprender. Abra aí a Bíblia, por favor, sua, se você trouxe. Salmo 32, versículo 8. Salmo 32, versículo 8. Amém. A nossa mídia já achou também aqui. Quem achou? Amém? Diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Ô, gente, eu vou ler de novo. Isso é especial demais. Escute. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Diga graças a Deus. Podem sentar-se, amados, por favor. Amados, a gente está vivendo, né? E a tendência é que a gente comece a perceber a necessidade que a gente tem de aprender as coisas. Eu acho que com raras exceções, né? Mas eu penso que a maioria de nós, quando a gente é criancinha, não, que a gente é inocente, a gente ama ir para a escola, né? Que não é nem escola. Hoje se gasta uma fortuna por menino ir brincar no começo, né? Vai brincar. Mas aí começa todo aquele processo de aprendizagem. Aí percebe-se que o nível começa a subir. E em determinado momento, dependendo, eu sei que não é o seu caso, porque aqui todo mundo ama estudar. Acho que eu não fui, né? Todo mundo ama estudar. Mas tem coisas que são mais difíceis, né? Eu acho que todo jovem já pensou que ele, assim, hoje eu não vou para a escola não. Ou então, quando se depara com uma matéria, com uma disciplina mais complicada, aí vem aquela vontade, sabe? Eu estou falando isso numa questão de educação, mas o mesmo princípio se aplica à vida. Nós precisamos, amados,
aprender. A gente precisa, em todo tempo, desenvolver, entender a importância do processo da aprendizagem na vida da gente. Porque sem uma aprendizagem, como é que a gente se direciona na vida? Vocês conseguiram chegar até aqui hoje, diga graças a Deus. E quando eu falo de chegar, não é só no contexto de você ter se deslocado geograficamente, não. Mas eu estou falando no contexto da sua vida. Porque ao longo desse contexto, você foi aprendendo algumas coisas. Só que é importante a gente entender que essa aprendizagem, ela precisa ser constante. Eu gosto de conceito, eu encontrei um aqui sobre aprendizagem. O que é aprendizagem? Aprendizagem. Processo, gostei dessa palavra, contínuo, pelo qual adquirimos, modificamos ou aprimoramos conhecimentos, habilidades, comportamentos e valores. Vou repetir. Aprendizagem é processo contínuo, pelo qual adquirimos, modificamos ou aprimoramos conhecimentos, habilidades, comportamentos e valores. Júlia, dá para voltar o versículo, por favor? Olha o que Deus está falando aqui, através do salmista. Eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Como é que Deus vai cuidar da gente? A partir da sua instrução. A partir da maneira como Ele vai ensinar a gente. Aí vem o grande ponto. Se eu, de fato, quero aprender, se eu, de fato, busco trabalhar essa questão de aprendizado na minha vida, consequentemente, eu vou viver debaixo desse cuidado de Deus. E, na verdade, tudo que Deus quer é cuidar da minha vida e cuidar da sua vida. Só que aí a gente vai ter que querer aprender. E quando fala, então, sobre processo, esse processo de aprendizagem de Deus, ele, assim, não é para todo mundo. Na verdade, é para todo mundo, mas nem todo mundo está disposto. Ainda bem que você quer. Uns 4 aí. Ainda bem que você está disposto. Amém. E quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, a respeito dessa importância da gente aprender, sabe, me veio o apóstolo Paulo. Porque, olhando para a vida de Paulo e o seu processo de aprendizagem, amados, é algo muito forte, especial e poderoso na nossa vida. Porque, certamente, Paulo foi uma das pessoas que aceitou essa instrução de Deus. Foi um desses homens que adquiriu, que aprendeu a viver, e aprendeu não só a viver, mas a viver e ter uma vida debaixo do cuidado do Senhor. Eu quero reforçar isso. Tudo que Deus quer é o teu bem, e tudo que Deus quer é cuidar de você. Mas é necessário que a gente procure aprender como é que isso funciona. Eu tenho que aprender. Essa é uma matéria, uma disciplina que eu não posso rejeitar. Essa é uma matéria que eu não posso pular. Eu preciso passar por isso se eu quero realmente viver aquilo que Deus tem para mim. Amém? Então, uma das situações que muito ilustra isso na vida de Paulo é o que está escrito lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao 13. Júlia vai colocar para nós aí e eu vou ler aqui. Diz o seguinte: alegro-me grandemente em quem? No Senhor. Porque novamente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois o que, irmãos? Aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. De novo, que palavra é essa? Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Rapaz, glória.
Ele aprendeu. Ele trouxe para a sua vida conhecimento. Ele trouxe para a sua vida convicções. Deus ensinou Paulo. Para quem não sabe, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, que na teologia ela é conhecida como a carta da alegria, e de fato ele estava preso. E já tinha saído a sua sentença de execução. Mas nem a prisão, nem a iminência da sua morte foram situações suficientes para perturbar a vida dele. Porque Paulo aprendeu. Deus ensinou, e Deus sempre ensina. E quem está disposto a aprender, encontra esse caminho aqui. Paulo, ele nos mostra aqui, a vida de Paulo é um processo de uma construção, de um aprendizado. Gente, a gente precisa saber viver. E Deus nos ensina como é que a gente quer ver. Lembra lá, Ele quer instruir, Ele quer ensinar, Ele quer mostrar o caminho, Ele quer cuidar da gente. O desafio é se a gente quer. Porque sabia que tem gente que não quer? Porque nem todo mundo entende ou quer passar pelo processo de aprendizagem de Deus. Mas eu vou dizer, a melhor coisa que a gente passa na vida. Tendo como base esse processo de aprendizagem de Paulo, então ele passou por algumas coisas que ele tem que tratar muito com ele. Como, por exemplo, ele conseguiu compreender que um dos seus maiores inimigos era ele mesmo. E foi ele que Deus trouxe ao coração dele o seguinte entendimento de uma batalha que ele enfrentava e que todos nós enfrentamos todos os dias. É a tal famosa luta da carne contra o espírito. Isso foi um processo na vida dele. Isso foi uma consciência de perceber que nem sempre a gente está fazendo aquilo que a gente quer. Nem sempre a gente acha ou a gente vai estar com a certeza de algo na nossa vida. Às vezes estamos com a mente, com o coração, com as melhores intenções, mas nem sempre a gente consegue fazer isso. O quanto antes eu consigo entender essa verdade, melhor vai ser para eu olhar para dentro da minha vida e procurar um caminho para realmente, em Deus, aprender a lidar com isso. Ele fala lá em Romanos capítulo 7, versículo 19 ao 25. Ele diz o seguinte, eu leio para você. A luta é contra nós mesmos. Pois não faço o bem que desejo, mas continuo praticando o mal que não desejo. Ora, se faço o que não desejo, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então encontro uma lei contra o meu desejo de fazer o bem. O mal está presente em mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra o íntimo do meu ser, tornando-me prisioneiro da lei e do pecado que está em mim. Miserável homem que sou, quem me libertará desse corpo sujeito à morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou servo da lei de Deus, mas com a carne eu sou escravo da lei do pecado. Paulo, ele abre aqui o seu coração para essa realidade. Amados, o primeiro passo que nós damos para aprender e resolver um problema na nossa vida é reconhecer o problema. É enxergar onde está a situação. E veja que esse texto parece complicado, mas ele é simples. O problema não era a questão de Paulo, missionário Wellington, mas era o pecado que estava em Paulo, não era ele. Eu e você, todos os dias enfrentamos essa batalha contra o pecado. O pecado é aquilo que desagrada ao Senhor. O pecado é aquilo que nos separa de Deus. O pecado é aquilo que compromete a nossa caminhada com o Senhor. O quanto antes eu tenho consciência disso, mais capacidade eu vou ter para enfrentar isso. É igual um remédio. Uma pessoa, um médico coerente, só vai passar uma medicação quando de fato ele descobrir qual é o problema, qual é a doença. Para isso vai ter que fazer um exame, para isso vai ter que passar por uma avaliação e identificado o problema, o remédio é esse. E Paulo sabia, eu tenho essa luta dentro de mim, eu tenho essa resistência dentro de mim. Quantas vezes eu tento fazer o bem,
mas acabo não fazendo. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Mas aí Paulo aprende que só existiu um caminho para que essa luta vencesse. É o caminho do Espírito. Sujeitai-vos a Deus. Resista ao diabo. E ele vai fugir de vocês. O Espírito de Deus sobre a nossa vida. Jesus Cristo que nos purifica e quebra o jugo do pecado sobre nós. Isso é aprendizado. Paulo aprendeu que não era por ele, não era na força dele que ele iria conseguir. Mas era na dependência do Senhor e buscando fortalecer o Espírito para vencer a vontade da carne sobre a sua vida. Todos os dias a gente passa por isso. Isso é aprendizado. Uma coisa muito importante é que a gente tem consciência disso. Tem pessoas que às vezes se perdem aqui, que ficam tentando se desvencilhar sozinhas, que acham que podem fazer tudo sozinhas, que acha que é ela sozinha que vai consertar a vida dela. Meu irmão, minha irmã, existe uma luta dentro de cada um de nós. E todos os dias, essa luta, alguém vence. E quem é que vai vencer? O lado que está sendo mais alimentado. É igual aquela parábola, né, missionário, dos dois cachorros ferozes. Tem um do bem e um do mal brigando. Quem é que vai vencer? Aquele que você der mais comida. Ainda bem que você veio nessa manhã e nós estamos aqui nos alimentando da palavra de Deus. Deus está nos ensinando nessa manhã. E tem uma coisa que faz parte do processo do aprendizado. É eu saber que existe essa luta, que eu preciso encará-la todos os dias, tendo consciência de quem eu sou e de quem Deus é e do que a palavra de Deus pode fazer na minha vida. Paulo passou por isso. Paulo passou por isso. Uma outra coisa relacionada a ele, se eu quero aprender realmente a alcançar esse nível de Paulo, eu tenho que aprender a lidar com as frustrações, a saber que muitas vezes as coisas que eu quero, eu não vou ter. Saber que muitas vezes as coisas não vão sair do jeito que eu espero. E, amados, é preocupante, porque a gente está vivendo um fortalecimento de uma geração que está muito condicionada a se nutrir de recompensas. As pessoas hoje estão cada vez menos preparadas para ser contrariadas. E quanto menos preparação para ser contrariado, vou dizer que é menos capacidade de enfrentar problema na vida. Não vai conseguir. O processo de aprendizado também passa por frustração. O processo de aprendizado passa pelo entendimento que o mundo não gira em torno de mim. Que muitas vezes eu vou pedir uma coisa para Deus e Ele não vai me dar. Chega a gente dar glória a Deus, né? Amém? Mas vai ser. Paulo aprendeu isso. Todo mundo acho que conhece o episódio do espinho na carne, né, Júlia? Põe aí. 2 Coríntios 12, 7. Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo só aprendeu isso porque Deus disse não para ele. Senhor, esse negócio, esse espinho, está doendo, o Senhor tira. Não. Vou orar de novo. Senhor, é um mensageiro de Satanás, está me dando na cara, o Senhor tira. Não. Vou pedir mais uma vez. Senhor, eu estou sofrendo muito. Será que o Senhor pode tirar isso de mim? Tiro não. A minha graça é suficiente para você. É nessa condição de humildade e dependência
que eu vou fortalecer você. Isso é aprender. Muitas vezes a gente reprova nessa parte aqui, porque às vezes o que mais se ensina por aí é que a gente tem tudo, vai querer, você vai ter tudo que você quiser. Rapaz, não. Lidar com frustração é um grande processo de aprendizagem que amadurece a vida da gente. Você quer aprender? Quem quer aprender ainda? Faz parte, né? Meu Deus, eu tenho um trauma, porque quando eu era pequeno, eu queria uma Caló e meu pai não me deu uma bicicleta. Eu sou frustrado. Não é por aí. Muita coisa nessa vida vai nos frustrar. As frustrações, as aflições, se eu não me engano, está aí na Bíblia. Acho que foi Jesus que falou: no mundo tereis Entendeu? Quem está entendendo isso? Paulo estava lá, rapaz, fazendo a obra. E vinha um espinho na carne. Pastor, o que é isso? Lá no céu a gente pergunta a Paulo. Ninguém sabe, só Paulo e Deus. Mas quando ele fala de espinho, quem é que já ficou com um espinho encravado assim? Quem já? Hein, Malude? O negócio. E o pior é que quando não consegue tirar, inflama. Quem já passou por isso? Essa geração nova talvez não sabe o que é espinho, não. Sabe não, né, Ítalo? Se cortar, se furar com prego. Alguém sabe? Caco de vidro, quem já se cortou? Ninguém? Já, né? Mas o pessoal agora não... Um menino não pode botar nem o pezinho no chão por causa da frieza. Não. Mas é exatamente isso que ensina. Para Paulo foi necessário, para que fosse trabalhado nele o orgulho. Você viu o motivo? Para que não me exaltasse na grandeza das revelações. Deus botou um freiozinho na minha vida. Eu achando que Deus, né? Eu vou pedir a Ele para ver se Ele me tira. Ele não tirou, não. E você não vê Paulo ficar com raiva de Deus. Você não vê Paulo ficar decepcionado com Deus. Na verdade, nós é que muitas vezes decepcionamos Deus, mas Deus não. Quem está entendendo isso? Se eu estou caminhando, aprendendo com Paulo, lidar com a luta contra nós mesmos. Se eu aprendo a lidar com as frustrações, a outra coisa principal que ele aprendeu para lidar e trabalhar com tudo isso, eu já vou fechar. Sabe o que foi que ele fez? Sabe o que trouxe aprendizado na vida dele, de verdade, que ensinou ele a viver? Ele entregou a vida dele para Jesus. Ele entregou toda a sua vida para Jesus. Você quer saber viver bem? Entregue toda a sua vida para Jesus. Parece, né, comum, porque às vezes a gente fala, mas às vezes não entende o que isso significa. Entregar sua vida por inteiro a Jesus. Olha o que ele escreveu aqui. Põe aí, Júlia. Gálatas 2:19. Pois por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso é lindo demais. Glória a Deus. Isso é lindo demais. Isso é muito especial. Meu irmão, minha irmã, pesquise um pouco. Maravilhoso que o Senhor me presenteou. Maravilhoso. Porque ele achava que sabia viver antes de conhecer Jesus. Ele achava que sabia o que era a vida antes de conhecer Jesus. Ele achava que estava no caminho certo antes de conhecer Jesus.
Mas só no momento que ele se entregou de verdade e passou por esse processo de aprendizado, foi que ele aprendeu. Ele era um líder respeitado, tinha autoridade. E achando que estava certo, começou a perseguir a igreja, a assolar os cristãos. Mas no dia que Jesus aparece para ele lá no caminho de Damasco, Saulo, Saulo, eu sou o Senhor a quem você persegue. Eu quero você para mim. E a partir daquele momento ele se entrega para o Senhor. E nessa entrega pelo Senhor foi onde ele aprendeu esse segredo. Ao segredo de viver bem independente de circunstância. A ter fartura, a passar necessidade. A ter fome, a ter comida. Ele aprendeu, ele conseguiu perceber que a grande felicidade da vida não se encontrava nas circunstâncias, não se encontrava nas posições, não se encontrava na condição. A grande felicidade da vida e paz estava em entregar a vida a Cristo. Eu preciso aprender isso. O Senhor quer me instruir, porque Ele quer cuidar de mim. O processo de aprendizagem do Senhor tem muitas outras situações aqui, mas é essencialmente essas. A trabalhar, lidar com o sofrimento, com dificuldade. Isso até para a vida. Amados, são as matérias mais difíceis que a gente enfrenta na vida, que deixa a gente mais capacitado. Quando nós estamos dispostos a encarar um desafio, quando nós nos dedicamos, quando nós nos esforçamos, quando nós permanecemos fiéis. É Deus instruindo, é Deus trabalhando. Deus quer que eu e você, que nós possamos aprender a viver. E a vida que Ele tem para nós. E no aprendizado, eu preciso então trabalhar a mudança de conceitos, de valores, porque eu achava que era uma coisa. Depois, quando eu encontrei Jesus, eu aprendi que eu não acho é nada. Quem acha é Ele. Que eu não sei é de nada, quem sabe é Ele. Moisés, muito sabiamente, lá no Salmo 90, ele diz: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que a gente alcance um coração com sabedoria. Me ensine a viver. Eu quero aprender. E olha que lindo. Júlia, volta lá no Salmo 32 de novo. Deixa ele aí em cima, vá. Salmo 32, 8. Olha, isso é Deus falando comigo e com você. O que é que Ele está dizendo? Eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e vai cuidar de você. A pergunta é: eu quero isso? Porque desse altar, pela graça de Deus, o que não falta é a palavra de Deus sendo pregada. E a primeira pessoa que essa palavra atinge é a minha. Eu compartilho com vocês. Todos os dias, em cada oportunidade que nós temos de cultuar o Senhor, o Senhor traz uma palavra para nos ensinar. A questão é: eu estou entendendo? Eu estou seguindo o conselho? Eu estou pegando essa direção? Não é fácil, não. Eu sempre lembro desse episódio. Imagine, Paulo e Silas saíram, Vanessa, para evangelizar. Bora pregar a palavra, bora. Aí vem uma menina endemoniada, com espírito de adivinhação, fazendo zoada lá. Ele repreende o espírito da menina, o espírito sai. Só que tinha gente, missionária, que ganhava dinheiro com aquele espírito de adivinhação. Aí os caras foram denunciar o Paulo e Silas. Olha, estavam perturbando ali e agitando. É o quê? Eles foram pregar a palavra. Aí pegaram Paulo e Silas no meio de uma praça, rasgaram as roupas dele e deram aquele castigo romano, né? Missionário Hélio, historiador. O castigo romano era quarentena. Deram 3 quarentenas em Paulo. Eram 39 açoites com vara. Eles eram perversos, porque se desse 40, podia parar. Eles davam 39, depois zerava, dava mais 39, e depois dava... Imagine lapada de vara nas costas, com todo mundo vendo você. Acho que doeu pra caramba. Depois foram o quê? Preso. Esteja preso, vocês dois. Cárcere inferior, bote lá. Bote lá. Um amigo meu, eu fiquei emocionado. Ele trabalha numa agência de turismo e ele conseguiu, esse ano, ele foi lá em Roma. Missionário Hélio, tem lá o lugar desse cárcere. E desce umas escadas, assim, está preservado. Existe um controle lá para descer lá. Vanessa,
topa na parede, é gelo. É gelado. Ele disse que chorou quando desceu lá. E assim, é uma coisa, um espaço mínimo, sem ventilação, sem nada, a parede gelada. Aí ele disse, fica imaginando, você todo machucado, todo arrebentado, acorrentado, porque você estava falando de Jesus. Essa história está lá em Atos capítulo 16. E sabe o que diz o texto? Os crentes daqui conhecem, né? Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao Senhor. Dá para colocar, Júlia? Acha aí, Júlia. Já está. Olha, Atos capítulo 16. Júlia vai colocar aí. E aí... Isso. Ainda me perguntou qual que eu quero, tá vendo? De quem é essa sobrinha? Amém. Isso. Amém. Pode passar. Pode ir. Isso. Pode passar mais. Ali. Não, tá bem. Isso, vai lá, pronto. Ou volta, isso. Aí, por volta da meia-noite, isso. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos? Ei, sabia que tem gente olhando para você? Na hora que você está passando pelo sofrimento, tem gente acompanhando você? Escute. E de repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. E imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha a Deus. Vai mais, Júlia, pode sair mais. Olha, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desmaiou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo e prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Oh, gente, isso é aprendizado. Isso é aprendizado. Numa situação onde, humanamente falando, teria-se todos os motivos para tentar murmurar, praguejar, se revoltar. Não. Porque muitas vezes Deus vai usar o nosso sofrimento, as nossas lutas, como um instrumento de alcance para as pessoas que estão à nossa volta. Que possamos entender e aprender, igual Paulo, ter essa certeza. E todos os dias, essa matéria maravilhosa, chamada aí, Palavra de Deus. Você tem uma? Isso aqui é a matéria da vida. A gente precisa buscar aprender isso. Deus abençoe você que chegou aqui 8 da manhã. Se não deu tempo de você chegar 8 da manhã, hoje, domingo, você venha. Foi bênção, amados, 8 da manhã aqui? Foi mais. E essa é a proposta de Deus. Nos dá a instrução, nos dá o conselho, nos dá a direção e cuidar da nossa vida. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Você fica em pé um pouquinho comigo, por favor. Feche os teus olhos. Não se disperse, não. Começamos uma leitura. Deus trazendo no nosso coração que Ele quer cuidar de nós. E o cuidado de Deus vem quando nós estamos dispostos a receber a sua instrução, a aprender. É como
Andar de bicicleta. Quem aprende a andar de bicicleta não esquece mais como é que anda de bicicleta. É curioso isso. Porque o nosso cérebro ele tem essa, né, Ítalo? Essa capacidade, né? O aprendizado, quando ele chega, a gente fica fazendo parte da nossa vida. E o processo de aprendizagem de Deus é tudo o que nós precisamos para estar bem, independente do que estiver acontecendo na nossa vida. Porque nós somos humanos e como seres humanos as circunstâncias têm a tendência de nos afetar, de nos influenciar. Deus nos leva a um nível acima disso. Deus quer nos mostrar que a nossa felicidade, ela não depende necessariamente das circunstâncias, elas dependem dele na nossa vida. E aprendemos isso quando lutamos contra nós mesmos, aprendemos isso quando lidamos com frustrações, mas principalmente a gente vai aprender isso no dia que a gente entrega a vida para Jesus. Quando crucifica o nosso eu com Cristo, e hoje a gente não consegue mais viver, mas é Cristo que consegue viver na gente. Abra espaço para Jesus na sua vida. Abra o teu coração para Cristo e para a palavra de Deus na sua vida. Que Deus, tudo que Deus quer é cuidar de você. Tudo que Deus deseja é cuidar de nós. Eu não faço ideia de como você chegou aqui hoje. Mas eu tenho certeza de que se essa palavra chegou no teu coração, se você receber essa palavra, tenho certeza que muita coisa na sua vida já começou a mudar e vai melhorar. O louvor vai ministrar um louvor ao Senhor, uma canção para Deus. Enquanto isso você ora, você abre o teu coração e essa palavra ela chegue na tua vida e faça algo novo nessa manhã. Em nome de Jesus.
Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo. Vem sobre nós, Senhor, com a Tua palavra. Deus, te agradecemos e te louvamos por essa palavra nessa manhã. E abrimos o nosso coração, Pai, para que de fato possamos ser cuidados por Ti, Pai. Meu Deus, nos ensina. Queremos aprender. Queremos, meu Deus, saber viver. Queremos estar debaixo do Teu cuidado, meu Deus. Eu te peço nessa manhã que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração ensinável, Pai, disposto a rever os nossos pontos de vista, disposto a rever os nossos posicionamentos, assim como aconteceu na vida de Paulo, Pai, que teve sua vida completamente transformada e ele aprendeu a estar bem independente de qualquer circunstância. Ele vivenciou situações, passou por experiências, Pai, por processos que construíram nele, meu Deus, essa referência de cristão, onde, meu Deus, o Senhor colocou numa situação, num lugar, onde ele estava em paz, na paz verdadeira, e essa paz é a paz que o Senhor tem para nós, que nós queremos na nossa vida. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos ajude, que possamos quebrantar o nosso coração, entender, meu Deus, que essa luta interna que todos nós enfrentamos, lidamos todos os dias, ela só pode ser vencida com a presença do Teu Espírito, na dependência do Teu Espírito Santo. Possamos entender, meu Deus, que as frustrações, as coisas, meu Deus, que estão e dão errado na nossa vida, elas têm sempre um propósito. Elas estão trabalhando e moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter, para conseguirmos entender que a melhor maneira de viver é na dependência do Senhor. Porque o mundo falha, as coisas falham, mas o Senhor nunca falha. E isso, meu Deus, se dá a partir do momento em que nós nos entregamos ao Senhor. Como disse esse louvor, como Paulo disse, hoje, Senhor, que possamos não mais viver nós, mas que o Senhor Jesus viva na nossa vida. Que todos os dias possamos abrir o nosso coração e aprender, Senhor. Aprender com cada situação que o Senhor permite que possamos passar. Aprender com cada circunstância. E aprender, meu Deus, que a verdadeira felicidade, ela não se encontra nas coisas. Ela não se encontra nas circunstâncias. A verdadeira felicidade e a verdadeira paz nós só vamos encontrar em Cristo Jesus. Que sejamos como uma igreja que procura aprender isso todos os dias. Meu Deus, eu oro por pessoas que estão angustiadas, preocupadas, aflitas, ansiosas. Que nesse momento, Pai, diante da Tua palavra, diante do nome santo e poderoso de Jesus, eu te peço que a Tua paz venha sobre essa mente e sobre esse coração. Porque o Senhor é o mesmo Deus que cuidou de Paulo, que cuidou de Silas, que cuidou de todos os Teus servos. É o mesmo Deus, é o mesmo Senhor que cuida de nós em cada momento da nossa vida. E que cada momento da nossa vida, Pai, o Senhor está sempre tentando nos ensinar, nos aconselhar, nos conduzir, porque o Teu desejo é cuidar de cada um de nós. Que possamos caminhar assim, debaixo do Teu cuidado e da Tua graça, Pai. É o que eu oro, Pai, que sejamos não como alunos rebeldes, alunos resistentes, alunos teimosos, mas que sejamos alunos humildes, simples, com o coração disposto a aprender e receber do Senhor todos os dias. Que essa palavra acrescente a Tua bênção sobre cada um aqui nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Você pode dar glória a Ele?